Médico, a sua vida está cada dia mais difícil. Eu estou falando como médico, como empreendedor e como gestor, como pessoa dona de uma empresa que ajuda médicos. E também como um médico que trabalha, que vive o mercado de trabalho e que vê as realidades que nós vivemos. Infelizmente, o mercado de trabalho vem cada vez mais desvalorizando a profissão médica, inclusive na situação de um plantão, que é a situação em que no passado talvez tinha melhores valores de hora de trabalho, principalmente para quem estava iniciando a carreira. Então, se você é um médico que acabou de se formar, provavelmente a sua hora de plantão vai estar abaixo de 120, 130 reais por hora, mesmo no plantão de pronto-socorro. Essa é uma realidade que assusta, porque há cerca de 12 anos atrás, quando eu me formei, esse valor era maior, inclusive. Era muito mais fácil conseguir plantões. Hoje, algumas instituições têm um processo seletivo muito parecido com o mundo corporativo, com várias entrevistas, processo seletivo com provas práticas, escritas e entrevistas que não acabam. E eu não estou falando que isso está errado. Eu acho que é correto que o mercado, tendo mais médicos formados e mal formados, principalmente por faculdades ruins, exija maiores critérios de seleção para fazer a seleção de um médico. O que eu digo é que talvez as instituições também não entendam a dificuldade que esse médico hoje no mercado de trabalho vai viver. E a grande questão é que essa pressão seletiva com cada vez mais dificuldade de trabalho e com valores de hora de trabalho diminutas, vai gerar sim muito desemprego numa profissão que até muito pouco tempo atrás não sabia o que era desemprego. Esse é o primeiro ponto. O médico talvez comece a viver a situação de desemprego na prática. Aqueles que se submetem a trabalhar em unidades que vão pagar valores de hora abaixo de R$100 por hora, e que já está acontecendo, e talvez no resto do Brasil, fora de São Paulo, é uma realidade há muito tempo, vão viver sim situações de burnout, de excesso de trabalho, de número exagerado de atendimentos, de violência, tentativas de homicídio, de políticos, vereadores indo até o setor para avaliar seu trabalho. E essa situação, infelizmente, é deprimente, né? Numa profissão tão tradicional, sempre tão valorizada, a gente ter uma desvalorização que é desproporcional à realidade de todo o mercado de trabalho. Hoje, o médico não tem reajustes pareados com inflação e, infelizmente, o poder de compra do médico que só dá plantão é muito menor, apesar dele ter, às vezes, um faturamento adequado. Ele não tem horas para gastar esse dinheiro, porque ele precisa estar trabalhando praticamente 12 horas por dia, todos os dias. Para o médico que já é especialista e que está num patamar acima e que trabalha com uma clínica ou em algum hospital, a grande dificuldade é o mercado de saúde suplementar. Então, é se submeter a honorários cada vez mais baixos, oriundos das operadoras de saúde. Além disso, condições de trabalho péssimas em algumas operadoras, que fazem com que o médico tenha que trabalhar em vários lugares, como sempre fez, mas cada vez com um valor de faturamento, de salário menor. E um terceiro ponto é aquele médico que tem já uma clínica ou que tem um empreendimento próprio e que vem sendo sufocado pela saúde suplementar também. Então, médicos que por muitos anos talvez viviam faturamentos adequados, um grande volume de pacientes, de procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos, hoje têm vivido a realidade de descredenciamento, tickets cada vez menores de pagamentos, reajustes ou inexistentes ou reajustes que não acontecem,
reajustes inexistentes ou reajustes na casa de menos do que o IPCA, menos do que a inflação, e também a situação de descredenciamento unilateral da clínica, perdendo aquela fonte de receita, aquela fonte de início de pacientes que antes era o sustento daquela clínica ou daquele médico. Então, todas essas dificuldades estão trazendo para o médico a vivência do mercado de trabalho que nunca existiu. Eu não estou falando que isso é errado, porque o médico não pode se pensar como um ser superior. Todo o resto do mercado de trabalho vive a situação de desemprego, de dificuldade de encontrar um bom emprego, de salários mais baixos, e o médico tinha por muito tempo uma realidade muito distinta. Talvez essa pressão seletiva seja culpa da abertura totalmente desordenada e não controlada, né, de faculdades novas, sem qualidade, infelizmente, né? Faculdades particulares que não trazem médicos bem formados, que não têm áreas de treinamento, de estágios, de internato, e que estão fazendo o médico, sim, sair para o mercado de trabalho totalmente despreparado. E, infelizmente, os hospitais, as operadoras, os próprios pacientes têm que se blindar contra isso. E eles não estão errados, né? O problema é quando isso é generalizado, né? Porque, infelizmente, a população também entende que todo o restante dos médicos está nessa mesma situação. E não é assim, né? Nós que nos formamos em faculdades públicas, em faculdades de qualidade, como USP, Unicamp, Unifesp, Unesp, entre outras grandes faculdades aí, não estou falando só das públicas, né, nem das federais, mas essas faculdades públicas geralmente têm uma tradição de formação de grandes médicos e de uma boa área de estágio, de hospitais para eles trabalharem e treinarem, enquanto que muitas faculdades particulares não têm. E eu também não estou generalizando, dizendo que toda faculdade particular de medicina é ruim, muito pelo contrário, a gente sabe que tem algumas das faculdades particulares hoje do Brasil foram eleitas como algumas das melhores do Brasil e algumas das poucas que passaram com grandes qualificações, aí, com notas A pelo MEC. Mas a população não entende e não sabe diferenciar o bom médico do mau médico. O marketing que funciona para outras áreas não funciona para a medicina. Então, o médico não pode mostrar resultados, o médico tem diversas restrições éticas de marketing que dificultam o trabalho dele e que, na verdade, são corretas. Mas, quando o paciente procura o médico pelo marketing, ele vai acabar se baseando em critérios que ele usa para outras áreas, para outros serviços, para outros produtos, e que na medicina talvez não funcionem bem. Hoje a gente começa a trabalhar um pouco no Brasil a situação de desfecho em saúde, para o paciente poder enxergar realmente o quanto aquele médico gera bons desfechos, não só de desfechos clínicos, mas também de experiência do paciente. Então não é só ser um bom técnico e gerar um bom resultado clínico, técnico, mas também gerar uma boa experiência com empatia, com uma boa comunicação, com uma boa proximidade do paciente e, portanto, gerando experiência não só por esse contato, mas também no ambiente de trabalho, na clínica, no ambiente em que houver essa interação. Infelizmente, quando eu, como consultor médico, como dono de uma empresa de consultoria e de mentorias, vou trabalhar com alguns médicos, eu vejo o quanto eles também se auto-sabotam nesse quesito. Então, o médico também tem muita dificuldade de aceitar ajuda, de entender que ele está fazendo errado, de entender que ele está engatinhando na área de marketing, que ele está engatinhando na divulgação do trabalho dele, que ele não sabe se precificar, que muitas vezes ele está perdendo dinheiro e insistindo naquilo há muito tempo. Como negócio, ele está deficitário, mas ele continua investindo. E
ele não para olhar para os processos, para a gestão, para o marketing, para o comercial. E quando ele pede ajuda, às vezes ele também não aceita as opiniões e, infelizmente, ele acaba não prosperando, não tendo resultados por não entender que ele tem que fazer diferente. O médico não sabe fazer gestão. Por formação base, ele não sabe fazer gestão. Ele é uma empresa, ele é uma empresa, como eu digo, mas ele não sabe fazer gestão. Pode até ser um bom empreendedor em muitos casos, mas ele não consegue estruturar processos. Se ele não tiver ajuda ou se ele não tiver uma formação de gestão, ele vai ter dificuldade de entender segurança do paciente, qualidade, e ele vai acabar entendendo marketing como simplesmente gerar novos pacientes. Ele não vai criar marca, ele não vai criar branding, ele vai passar na vida dos pacientes dele e não vai ser lembrado, ele não vai pesquisar satisfação, experiência. Então, esse vídeo é um desabafo de quão preocupado eu tô com o mercado médico, como médico mesmo, vendo e vivendo nos últimos anos também na pele, né, algumas situações aí relacionadas ao trabalho, mas também como gestor, empreendedor e como consultor para médicos, eu vejo quanto essa categoria precisa de ajuda para mudar o mindset, para mudar esse pensamento, esse posicionamento de semideus que não existe mais. Infelizmente, muitos médicos formados esse ano de 2024 estão sem trabalho, estão com dificuldade de trabalhar e provavelmente vão passar situações de dificuldades sociais, dificuldades financeiras. Médicos que estão na residência não conseguem ter um ganho na residência que sustente eles adequadamente e passam dificuldades, se endividam, saem da residência com grandes dívidas, compram carros financiados, às vezes apartamento, alugam apartamentos caríssimos, principalmente na cidade de São Paulo, e vão se ver daqui a alguns anos numa situação de endividamento, dificuldade financeira, dificuldade de prosperar e até mesmo com problemas de etilismo, com problemas com drogas, com depressão, burnout, sem ter uma família, sem ter felicidade. Isso é muito preocupante. O mercado médico vive uma situação preocupante. Pelo médico, pela saúde suplementar, que também pressiona esse médico negativamente, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, que traz uma saúde deplorável e uma dificuldade de trabalho por falta de recursos para os médicos, e pelos pacientes que não valorizam a sua saúde e, portanto, não valorizam o prestador de serviço que está ali para melhorar a sua saúde. Espero que esse vídeo consiga atingir uma grande parte dos médicos. Se você é médico e está assistindo esse vídeo, compartilhe com seus colegas. Se você precisa de ajuda, fale conosco, a gente tem como ajudar, não só como consultor, mas como mentor. A gente pode te dar um caminho que vai te fazer sofrer o mínimo possível, que vai te fazer olhar para o seu trabalho de uma forma digna, com precificação adequada, com adequação de processos, com um olhar mais profissional e com valorização do seu trabalho, que infelizmente não está sendo valorizado. Então me procura, manda mensagem aqui, DM, link aqui no Instagram também. Se você está no YouTube, manda uma mensagem aqui que eu vou falar com você e eu vou ter o prazer de conversar e entender qual a sua dor, qual a sua dificuldade médico. Se você não é médico, compartilha isso com seu colega médico ou com outras pessoas que precisam ouvir essa situação deplorável que a medicina e o mercado médico está vivendo. O mercado de saúde, na verdade. Obrigado e um bom fim de semana.